Boa noite a todos. Na aula passada nós falamos sobre os itens finais do projeto de pesquisa. Na aula de hoje nós iremos ver sobre metodologia, né, que foi visto não por item, por tópico, né? Foi um pouco superficial e tem muitos projetos aí que estão faltando acrescentar o item da metodologia. Bom, qual que é o motivo principal, então, né, da nossa aula de hoje? A gente entender que tudo que a gente for executar, tudo que a gente for fazer, realizar, os procedimentos, os métodos e as técnicas, nós precisamos descrever isso no projeto, tá? Todos os procedimentos têm que estar todos escritos de forma sucinta, de forma coesa, de forma coerente, tá? Para que não só os leitores, né, mas como também os supervisores, os outros co-pesquisadores, né, co-orientadores, orientadores entendam como será feito a pesquisa de vocês. Então são os meios, né, são os meios dos quais nós utilizaremos para chegar lá, no nosso objetivo final. Bom, nós falamos em aulas anteriores sobre tipos de pesquisa, a natureza da pesquisa, procedimentos, métodos, técnicas. Bom, o que convém a gente entender? E aqui já é o principal, a ideia principal de metodologia. A ideia não é você ter uma metodologia pronta. Na verdade, como o próprio nome diz, né, logia, estudo de métodos, tá? Vocês que devem, como pesquisadores, delinear a metodologia de vocês e nela utilizar, né, tipos de pesquisa, métodos, procedimentos, técnicas, mas de forma que haja harmonia e não exceda a capacidade técnica de pesquisa de vocês e nem exceda também a limitação do objeto de estudo, tá? A limitação da investigação. Então, vocês que desenham como vocês irão executar a pesquisa, né? Então, o que a gente tem que ver primeiro? Né? Nós vimos, vocês lembram, vocês já estudaram isso na disciplina de conhecimento científico, lá no segundo período ou no primeiro período, né? E agora vocês precisarão dela também para poder criar a metodologia de vocês aí no sétimo período, né? E oitavo período do curso de vocês. Bom, lá nos tipos de pesquisa, o que a gente tem que encaixar a nossa pesquisa? Dentro de um tipo de pesquisa predominante, tá? Por mais que você utilize mais de um, né, geralmente utilizam dois, sempre há um predominante. E é esse em que vai se configurar toda a sua pesquisa. Nós temos, dentro da pesquisa, nós temos a pesquisa bibliográfica, que é a mais comum, que quase todos os estudantes, acadêmicos, professores, pesquisadores utilizam. Nós temos também a pesquisa de campo, que é muito utilizada principalmente no curso de pedagogia, tá? Nós temos o estudo de caso, que é muito utilizado nos cursos de administração, ciências contábeis, pedagogia também. Tá? Nós temos a pesquisa experimental, né, que pode ser utilizada em vários cursos, em todos os cursos, na verdade, é um tipo de pesquisa muito flexível. Nós temos a pesquisa social, né? E nós temos também a pesquisa exploratória, tá? Essas são as mais utilizadas. Tem outras, né? Porém, a gente opta aqui por trabalhar e por trabalhar com vocês com essas, porque provavelmente é que vocês mais utilizarão, né? Vocês provavelmente não optarão por outras, né? Então serão essas. As outras, inclusive, existem, mas no entanto você terá que voltar em alguma dessas para ter como base, para poder utilizar outras. Tá? Por exemplo, olha só. Quando nós vamos realizar uma pesquisa, tem pesquisa histórica também, a gente pode delinear ela apenas como pesquisa histórica. Quando a gente vai realizar uma pesquisa histórica, uma pesquisa de campo, um estudo de caso,
sempre a gente tem que ter um capítulo de fundamentação teórica. Isso é quase uma regra. Não é que seja uma regra, mas professor, por que, que tem que ter sempre um capítulo de teórico, de fundamentação teórica? Para comprovar que o seu trabalho é um trabalho científico, que nele há uma fundamentação. Ele não foi criado de achismos, de senso comum, de conhecimento popular. Pelo contrário, ele foi criado a partir de reflexões e observações com base na teoria. Então, este é o sentido do conhecimento científico. Então, sempre há de ter um capítulo que tenha conhecimentos científicos, um capítulo de levantamento bibliográfico. Então, olha só, por mais que você escolha pesquisa de campo, ou você escolha um estudo de caso, ou você escolha uma pesquisa histórica, o seu trabalho não deixa de ser uma pesquisa bibliográfica também. Porque você precisa ler, você precisa consultar livros, você precisa realizar uma pesquisa bibliográfica. Então ela é a base de tudo. As leituras são a base de tudo. Né? Então se faz essencial. Tá? Então, por mais que você opte por qualquer outro tipo de metodologia diferente da pesquisa bibliográfica, você sempre estará utilizando a pesquisa bibliográfica. Tá? Mesmo que seja como um levantamento bibliográfico para sua fundamentação. A mais utilizada de todas, a pesquisa bibliográfica. É a pesquisa que vocês fizeram semelhante à técnica que vocês utilizaram no referencial teórico, no arcabouço teórico de vocês. Vocês pegam as ideias, as teses de autores renomados da área, né? Autores que entendem, escritores que entendem sobre o assunto, para fundamentar o que vocês estão dizendo e comprovar o que vocês estão dizendo. Tá? Este é o levantamento bibliográfico, a pesquisa bibliográfica, igual referencial teórico. E para isso, você pode utilizar de recursos como citações direta longa, citações direta curta, citações indireta, tá? Nem paráfrase, né? Sempre citando a ideia do autor quando ela não é sua, você sempre tem que citar o autor, né? Referenciar, dar crédito ao autor por questões de ética, né? E de lealdade com a bibliografia consultada. Então, essa é a campeã. Pesquisa bibliográfica é a mais utilizada em todos os cursos, tá? Em todas as áreas. E ela sempre estará presente no seu trabalho, mesmo que ela não seja predominante. Tá bom? Outra coisa. A pesquisa bibliográfica ela não precisa estar somente dentro de um capítulo. Neste item da metodologia, conforme for o jeito que você desenhar a sua metodologia, você também vai precisar fundamentar e comprovar que aquele método que você está utilizando é eficaz para a pesquisa sua. Tá? Que aquele método, aquela técnica é coerente com a pesquisa sua. E para isso, vocês também precisarão consultar referências bibliográficas metodológicas, tá? Mas não precisa se assustar, porque a metodologia ela é muito fácil, ela é pequena, gente, uma lauda, você faz uma metodologia bem feita, sabe? Mas lógico, vocês precisarão consultar livros de metodologia científica para poder fundamentar aí a metodologia que vocês estarão utilizando, tá? Não pode ser aleatório também não, a metodologia também tem que estar fundamentada, tá? Ah, mas professor, posso colocar citação na metodologia? Pode, mas evite que citação direta longa, tá? Aqui não é para você ficar colocando recorte de textos na metodologia. Não, você pode utilizar citação curta aqui, somente para reafirmar o método que você está utilizando. Tá? Então, conforme for o método, conforme for o procedimento que você utilizar, que vocês irão escrever hoje, né, na aula de hoje, para mim, em grupo, vocês terão que procurar um autor, tá? Para poder fundamentar. E aí eu já vou dar umas dicas para vocês de autores. Nós temos bem reconhecidos na área, Marconi e Lakatos. Vocês encontram livros na faculdade, né? Eu acredito, não sei se ela estiver fechada, vocês encontram livros e artigos da Marconi e Lakatos na internet. Artigo científico, pessoal. Não vamos ficar utilizando citação
de páginas da web aleatórias, tá? Não vamos utilizar a citação de Wikipedia, tá? Não vamos utilizar a citação de sites como o UOL. Vamos utilizar citações de periódicos científicos, que tem mais valor agregado, porque já tem valor científico agregado, tá? Então, esqueçam essas fontes que não são confiáveis, essas fontes paralelas. Vamos procurar apenas fontes científicas. Então, artigos científicos, vamos consultar monografias especializadas na área, vamos consultar dissertações de mestrado na área, né? Vamos consultar trabalho de conclusão de curso de especializações na área, vamos consultar teses de doutorado na área, tá? Vamos sempre optar por livros, pode, e-book pode, tá? Também, desde que seja um e-book nem de cunho mais científico. Livros vocês encontram no site de domínio público, acredito que é www.dominiopublico.gov.br, mas vocês confirmam. Se não for, apenas jogam no Google domínio público, vocês vão encontrar livros lá, vocês podem baixar de graça, referente à área de vocês, e de filósofos e de autores renomados, tá? De há muito tempo atrás, porque já morreram, são obras pós-mortem, e as obras deles já caíram em domínio público, né? Então vocês conseguem tranquilamente baixar. Então vamos optar aí por autores como Marconi e Lakatos, tá? Que podem aí fundamentar principalmente trabalhos quando vocês utilizam um tipo de pesquisa bibliográfica, né? Vocês podem utilizar a pesquisa experimental e bibliográfica, o Demo também, autor Demo, tá? Você jogar no Google Demo metodologia científica, vocês irão encontrar, tá? Tem também Oliveira, né? E tem também o Silva, Gil Silva, tá? Para quem aí já vai optar mais para a área de pesquisa social, tá? Que goste assim da área que envolva também pesquisas de lutas, como racismo, né? E outras classes inferiores. Então é bom o Gil, tá? Gil Silva. Então ele é melhor, esse autor para fundamentar. Né? Então temos o Demo também, temos Marconi Lakatos, temos o Oliveira Leite, tá? Temos o Moita Lopes e temos outros, tem Teixeira também, e temos outros autores também, tá? Da área de pedagogia aí tem também o Candô, tá? Candô e Moreira, que pode estar utilizando para fundamentar a metodologia de vocês. Então, olha só, já dei muitas dicas aqui para vocês de autores, é só vocês correrem atrás e consultarem, tá? Quando eu fiz o meu trabalho, nem essas dicas de autores a gente não teve. Então, esses autores eu estou citando, né, justamente para ajudar vocês mesmos aí a fundamentar a metodologia de vocês, tá? Então, não é extenso, é um texto que não é extenso, são alguns parágrafos, vocês já conseguem montar a metodologia de vocês. Então é tranquilo, é sucinto, é um texto rápido, tá? Eu quero que vocês leiam isso daqui, este arquivo aqui que eu vou mandar para vocês, tá? Como fazer, né, na metodologia essas etapas. Eu não vou ler com vocês aqui agora, mas vocês podem ler aqui, tá? Então, agora, se vocês optarem, deixando agora a pesquisa bibliográfica, vamos para a pesquisa de campo. Vocês optarem pela pesquisa de campo, vocês têm que ir até o local onde acontece o fenômeno para analisar, observar, escrever, né, relatar os fatos, os acontecimentos. Detalhe, pessoal, ao optar por esse tipo de pesquisa, certifiquem de que vocês serão bem recebidos no local onde serão coletados os dados. Desculpa, por exemplo, vocês vão a uma empresa, tá? Ou vocês vão a uma escola, né? Investigar onde acontece o fenômeno, o problema que vocês estão investigando. E aí é uma pesquisa de campo, vocês precisam sair do seu local habitual para ir até o outro local. Vocês têm que ver a viabilidade de um projeto nessas circunstâncias atualmente, né? Porque devido à pandemia, fica um pouco mais difícil, um pouco mais complicado de realizar determinados tipos de pesquisa que envolvam esses procedimentos de visitação, tá? De transcrição de dados, de técnicas, de aplicação de questionários, né? Então, fica meio assim inviável para alguns métodos. Então, vocês têm que saber
que o que vocês colocar no projeto, vocês têm que executar. O que vocês colocar no projeto é o método que vocês irão executar. Então tem que estar de acordo. Se não, você acredita que não consegue, você tem que planejar isso aqui, né, na sua mente. Você já não utiliza esse método, tá? Devido às circunstâncias atuais. Então você pode utilizar outros métodos, questionário online, por meio do Google Forms, formulários, né? Por forma de e-mails, por forma de correspondências, por forma de grupos de WhatsApp, tá? Ou ligações, ou transcrições, ou gravações em áudio, gravações em vídeo. Vocês podem utilizar inúmeros recursos, gente, né? Graças aos meios tecnológicos, hoje nós temos incontáveis números de recursos, tá? Nós temos incontáveis recursos tecnológicos, na verdade. Então, vocês têm à disposição de vocês um meio riquíssimo, tá? Para caminhar a pesquisa de vocês. Então, falando agora da pesquisa experimental. Pesquisa experimental ela exige testagem, tá? Ah, professor, mas pesquisa experimental não é só para cientista do campo das ciências exatas, não? Do campo da química industrial? Não. Pesquisa experimental ela não é só para essas áreas, ela pode ser também para a área de pedagogia, pode ser para a área de de administração de ciências contábeis, experimentação. Quando a gente fala em pesquisa experimental, é tudo sujeito e relacionado à experimentação. E não precisa ser apenas um experimento químico, físico, exato. A gente tem experimentações sociais, tá? A gente tem experimentação de ensino, experimentação de aprendizagem. A gente tem, por exemplo, a gente pode trabalhar uma letra de música de um determinado gênero em uma sala de aula para ver como seria a receptividade desses textos pelos alunos, né? Aí para o curso de pedagogia. A gente pode realizar um experimento de algum método, alguma técnica dentro de alguma empresa para ver se aquela empresa consegue atingir os seus objetivos, os seus lucros. Então, pode-se utilizar uma pesquisa experimental de diversas formas, tá? E aí, lembre-se, delinear. Você vai utilizar ela, ela será a predominante e a bibliográfica será a complementar, tá? A secundária, né? Então, o caráter da pesquisa será experimental, tá? Nós temos aí a pesquisa descritiva também. Pessoal, pesquisa descritiva ela pode entrar tanto como tipo de pesquisa quanto como procedimento. Vai depender de como você vai delinear ela, tá? Por exemplo, eu vou jogar agora pro curso de artes, porque vai ficar mais fácil, né? Determinados alunos do curso de artes cênicas, né, artes visuais, foram até um museu de arte, né, para analisar as obras de arte de Van Gogh, por exemplo, né, ou do Pablo Picasso. E aí, analisando as obras, o que, que eles fizeram? Descreveram as principais características das pinturas destes pintores. Então, utilizaram um método, uma técnica da descrição. Então, ele pode vir tanto como tipo de pesquisa como descrição. Se ele vier como tipo de pesquisa, aí já vou dar um exemplo agora, vai para o curso de pedagogia. É mais comum, né? Observar uma aula, tá? Está acontecendo uma aula e o acadêmico está descrevendo o que está acontecendo na aula, como se fosse um relatório. E estes relatórios, essas descrições, depois irão ser analisadas dentro do corpus da pesquisa de vocês. Então, esta é uma pesquisa descritiva, sim. Quando você descreve características do indivíduo, quando você descreve características do fenômeno, tá? Características sensoriais, psicomotoras, educacionais, características empresariais, características de convivência, de relacionamento com o cliente, de trabalho em equipe. Tudo isso é descritivo, é descrição, tá? Então, lembre sempre, tá, de delinear. Se ela pesquisa descritiva, ela pode ser tanto tipo de pesquisa, quanto método, quanto técnica, quanto procedimento, tá? Pesquisa histórica é simples, não tem segredo. É uma pesquisa que estuda o passado, investiga o passado. Então, provavelmente, você somente tratará de fatos históricos na sua pesquisa. O primeiro capítulo é fatos históricos, sempre fundamentado, e o segundo capítulo é um paralelo que você faz com o primeiro, né? E também com teorias também, porque são fatos históricos, tá?
São investigações, você aprofunda em um determinado fato da história ali para investigar tudo o que aconteceu naquela época, as relações que se deram em relação ao seu objeto de estudo naquela época. Estudo de caso. Estudo de caso, para quem for utilizar o estudo de caso, e também tem que procurar, né, fundamentação para utilizar ele também, ele, a pesquisa experimental, todos os outros tipos de pesquisa também. Quem for utilizar o estudo de caso, eu particularmente acho ele um pouco assim mais complexo, tá? Para você fazer um estudo de caso, ele tem que ser bem aprofundado. Então ele exige mais dedicação e ele é mais extenso. Geralmente até as monografias ou artigos científicos são mais extensos, porque exigem mais aprofundamento, tá? Então, exige mais métodos, mais técnicas, né? O estudo de caso em case, né, é aquele que você se dedica a um caso mesmo, que acontece em algum lugar. Né? Mas ao contrário da pesquisa de campo que você analisa, né, você analisa ali, o seu foco é no local, no ambiente, o estudo de caso é no caso em si, com todos os fatores, né, comportamentais, seja do ser indivíduo, seja das pessoas, né, como também em fatores externos, internos, intrínsecos, tá? Investiga um determinado caso em si. Tá? É um caso, pode ser um problema, mas geralmente é um caso, né? Então, o estudo de caso, como o próprio nome diz, literalmente ele vai estudar um caso, tá? Entrar em determinado assunto e aprofundar, tá? Geralmente ocorre o que dentro do estudo de caso? Fatos que são investigados, né? E sempre há um fato comum, um problematizador que vai se desenhar todo o seu trabalho. Por isso que o estudo de caso ele é aprofundado, né? Tem um caso aí predominante aí que vai do início ao fim, tá? Então, é isso, né? Estudo de caso, para quem for utilizar. Pesquisa social são pesquisas igual, por exemplo, o IBGE utiliza, tá? Pesquisas que estão relacionadas a hábitos alimentares do povo, da sociedade, analisam determinada comunidade em si, tá? Analisam um determinado grupo de indivíduos, um grupo de clientes, um grupo de empresários, tá? Pode ser uma pesquisa social, tudo que tem a ver com o subjetivo, tudo que tem a ver com a subjetividade humana, com a exterioridade humana, tá? A questão de se exteriorizar, né, pro social, do indivíduo pro coletivo, tá? Mas também pode ser pro coletivo do coletivo para o indivíduo também, tá? Desde que o seu cunho seja social, né? Então se trata de uma pesquisa social. Bom, eu acredito que essas foram dúvidas extremamente importantes para vocês, assim, né, solucionadas. São sugestões extremamente importantes. Se vocês ainda estiverem confusos, voltem o vídeo um pouco, escutem novamente, tá? Prestem atenção aí para ficar mais fácil para vocês começarem agora, né, na aula de hoje agora, a escrever em grupo a metodologia de vocês, tá? Eu espero ter ajudado. Ah, sim, eu estava esquecendo de falar uma outra coisa. Olha só. A gente tem também os métodos, procedimentos e técnicas, né? Os métodos, pode ser método descritivo, método exploratório, da pesquisa exploratória. Gente, pesquisa exploratória, o método exploratório, por exemplo, você não precisa pegar um livro e ler o livro todo. Você pode ir direto no capítulo, tá? Só nas referências você coloca o capítulo que você leu, que você pesquisou. Então você já pode ir direto na informação. Quando a gente fala de pesquisa exploratória ou de método exploratório, a gente está falando de selecionar, a gente está falando de eleger o conteúdo, tá? A gente vai naquilo que é mais necessário, o que precisa no nosso trabalho, né? Então nós faz primeiro uma seleção, vai naquele capítulo, porque a gente já sabe que nós iremos encontrar naquele capítulo subsídios para a nossa pesquisa, né? E a partir deste capítulo, eleger as informações importantes e colocar no nosso trabalho, tá? Vocês podem utilizar, como eu disse para vocês antes, e tem que colocar também lá, tá? Como métodos e técnicas também, como instrumentos de pesquisa. Ó, instrumentos de pesquisa, vocês têm gravações, vídeos, videoconferência, né?
Vocês têm entrevistas, narrações, narrativas. De repente você quer escutar histórias, né? Que o seu avô contava e a partir dessas histórias analisar, investigar ali algum fato, fenômeno dentro da sua área de concentração, fundamentalmente, cientificamente falando, tá? Você pode utilizar também questionários, é muito comum, e aí os questionários se subdividem em questões abertas e questões fechadas, tá? Questões abertas são aquelas questões subjetivas, né? Que você abre espaço para a pessoa colocar entendimento dela, o que ela entende, concepções, reflexões dela. Questões fechadas são aquelas questões que possibilitam apenas alternativas, tá? Como questões objetivas ou como questões de sim ou não, tá? Ou uma ou outra, ou certo ou errado, questões fechadas, tá? Questões abertas é praticamente o mesmo que questões discursivas. Elas abrem mais, tá? Para que a pessoa coloque ali mais à vontade as suas respostas e abram espaços até mesmo para referenciar outras coisas que têm a ver com aquilo que foi perguntado. Então, instrumentos de pesquisa são inúmeros, vários, tá? Tem um turma aí do curso de pedagogia que irá trabalhar com instrumento de pesquisa, questionário e histórias em quadrinhos, tá? Histórias em quadrinhos também. Eles farão um trabalho sobre bullying, analisando questões comportamentais e compreensão de sentido em relação a histórias em quadrinhos é, nas escolas, né? Então eles irão investigar e trabalharão com histórias em quadrinhos, como corpos de análise de pesquisa e também como instrumento de pesquisa, né? Farão um trabalho crítico aí em relação ao bullying. Então são inúmeros os instrumentos de pesquisa. Se vocês tiverem alguma ideia e quiserem me perguntar, se vocês conhecem outro instrumento de pesquisa, né? Ou vocês têm algum em mente e querem me perguntar se pode utilizar, é só me enviar mensagem, tá? Que eu irei responder para vocês aqui no WhatsApp, tá? Então perguntem, questionem, né? Eu espero ter ajudado bastante vocês com essa metodologia hoje, utilizar essa metodologia, né? É a minha área, eu gosto demais dessa parte metodológica, de metodologia. E assim, qualquer dificuldade que vocês tiverem para escrever de vocês, vocês me perguntem. Mas lembrem, vocês não vão começar a escrever agora do nada, né? Vocês têm que primeiro decidir qual o tipo de pesquisa que vocês irão utilizar. Logo após decidir o tipo de pesquisa, consultar um autor que fala sobre esta metodologia. Então, se você utiliza pesquisa bibliográfica, né, vão lá procurar alguma literatura, algum livro do Demo ou da Marconi Lakatos para fundamentar a metodologia que vocês escolheram, tá? E assim com os outros tipos de pesquisa. Utiliza outro tipo de pesquisa, vão procurar um autor para fundamentar, tá? É apenas, vocês não vão ficar colocando citações não, uma, duas citações, tá? É só mesmo para justificar o que vocês escolheram, o tipo de pesquisa ou a técnica que vocês escolheram, tá? Porque técnica, principalmente quando a gente fala técnica, a gente tem que tomar cuidado, técnica ou método. A gente não pode ficar inventando técnica e método, não, tá? Delineando, é diferente do que a gente inventar alguma coisa, né? E às vezes não tem nexo nenhum, não fazer sentido, tá? Então se você for utilizar uma técnica, você tem que procurar indícios, né, sobre ela, que ela realmente existe e fundamentar, citar um autor que já utilizou. Antes de nós encerrarmos a aula, eu trouxe aqui para vocês, dentro de um artigo científico meu, depois na aula de artigo científico eu vou mandar para vocês, tá? O link deste artigo científico. Ele foi publicado em uma das revistas científicas mais importantes do país, tá? Onde só doutores publicam. E eu consegui essa publicação. Foi uma publicação que eu fiquei muito feliz mesmo, tá? Deste artigo científico. Aqui mostra a metodologia que eu utilizei. Então olha para vocês verem, eu vou ler, né? Espero que vocês acompanhem junto comigo e leem junto comigo. De caráter experimental, o trabalho propõe uma análise de paradigma qualitativo. Outra coisa, pessoal, interromper um pouquinho. Vocês têm que descrever também quanto à natureza, tá? A natureza, se a pesquisa será qualitativa ou quantitativa. Ela é quantitativa quando você irá
transpor resultados para números, né? Principalmente o pessoal da área contábil aí. Você vai trabalhar com alguma coisa, analisar balanços, analisar algumas informações, né, que vocês trabalharão com números, vocês escolherão a pesquisa quantitativa, vem de quantidade, vem de números, tá? Agora, se você apenas utilizar dados e resultados descritivos, escritos, a pesquisa ela é qualitativa. O objetivo dela é apenas a qualidade. Os resultados não serão transpostos para números, certo? Quantitativa, quantidade, números. Qualitativa, textos, qualidade, certo? Então vamos lá. Essa pesquisa aqui é de natureza e de paradigma qualitativo, das representações que os alunos fazem de determinadas músicas de funk, partindo da análise de alguns questionários respondidos por estes. Ó, utilizou como instrumento de pesquisa questionários. Que cursam o ensino médio, com relação ao efeito de sentido causados pelas letras das canções. Então, olha, você tem que descrever tudo, até como acontecerá a pesquisa. Tá? Os momentos da pesquisa têm que ser descritos aqui também. Né? Não é só métodos técnicos, todos os momentos têm que ser descritos. Quem fará parte da pesquisa, quem são as pessoas, né? Qual que é o tamanho do campo da minha amostragem, tá? Quais são as minhas amostras, tudo isso tem que estar aqui. Então, olha, segundo parágrafo. A pesquisa é resultado de um trabalho de conclusão de curso da graduação e tem como apoio e suporte a teoria da análise crítica do discurso. Num primeiro momento, foi feito um levantamento teórico sobre o tema a partir de estudos relacionados ao funk e, em outro momento, a análise dos dados representativamente. O questionário foi um instrumento de análise e contemplou questões abertas e algumas fechadas. Pode utilizar as duas, tá? Então, olha, o questionário foi, porque a pesquisa já foi realizada. No caso de vocês, é no projeto. Então, o questionário será, sempre no futuro, o questionário será um instrumento de análise e contemplará questões abertas e algumas fechadas. O motivo de se colocar questões fechadas deve-se ao fato das pesquisas experimentais precisarem de inferências de estatísticas. Então é por isso que ela também é quantitativa, certo? Foi aproveitada uma das aulas de estágio no colégio D, porque quando a gente fala em nome de empresa, nome de colégio, a gente geralmente dá um apelido, tá? Ou dá uma letra, porque por questões de ética, principalmente estudos críticos, a gente não pode citar nome de empresa, a gente não pode ficar citando nome de escola, tá? Nome de qualquer nome. A gente deve se evitar para não tomar um processo, tá? Nas costas. Então, questões de ética, tem que ter ética no trabalho científico. Então aqui eu dei um apelido, Colégio D, né? Que é só a primeira letra do nome do colégio que eu coloquei, né? Na cidade de Itaporanga, Goiás, para aplicar o questionário. A escola é uma instituição pública e conta com 3 pavilhões de sala. Os alunos têm aproximadamente 16 anos de idade. Aqui eu já começo a descrever as características dos meus entrevistados, tá? Porque tem que escrever as características deles, os perfis, traçar os perfis. Pedagogia tem que traçar os perfis dos professores, dos alunos, né? Se for realizar ou com os professores ou com os alunos. Administração e contábil tem que traçar os perfis dos clientes ou dos empresários, né? Ou do RH, enfim, tem que escrever especificamente essa amostragem, tá? O porquê que escolheu aquela turma, o porquê que escolheu aquela empresa, o porquê que escolheu, né? Aquele campo de amostragem, aquele grupo de indivíduos para realizar a sua pesquisa, você tem que escrever o motivo, por que você escolheu. O porquê que você escolheu o seu corpus para análise, no caso, escolher as músicas, né, letras de música. No caso, o porquê que você escolheu, por exemplo, essas histórias em quadrinhos, tá? Por que você escolheu os balanços de determinada empresa para analisar, né? Então tudo tem que estar descrito, sucinto e passo a passo, tá? Tudo passo a passo, tá? Aqui, ó, cabe ressaltar ao caro leitor que as pesquisas de paradigma qualitativo se detêm apenas ao contexto que forem coletados tais dados e caracterizam-se pela valorização de seus resultados como sendo relativo e único. Quem disse isso foi eu? Não, Oliveira, 2010. Então, olha,
Eu afirmei, as pesquisas de paradigma qualitativo se detêm apenas ao contexto em que foram coletados tais dados. Isso é uma afirmação. Sou eu que estou dizendo? Não, Oliveira. Né? Mas eu estou fundamentando, dizendo por que esses dados se referem apenas aos dados em que foram coletados. Né? Eu estou afirmando isso, para não houver outra compreensão de sentido do leitor. Tá? Então precisa estar fundamentado. Olha aí, ó. Isso daqui é uma citação indireta, uma citação curta e indireta, tá vendo? Que nem aspas não tem. E o autor foi dado o crédito a ele. Tá? Aqui, quando a gente dá mais indício de teoria, eu também utilizei uma teoria como suporte, né? Se dados de vocês tiverem, pode utilizar. Olha aqui, eu utilizei Candor e Moreira, tá? Para fundamentar também parte da metodologia. Então, do livro Multiculturalismo. Então, vocês podem utilizar, tá? Basta se fundamentar no autor. Tá? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Que vocês tenham uma ótima noite. Se possível, tiverem com dificuldade, vejam esse vídeo novamente. Espero que ajudem vocês. E comecem a metodologia de vocês hoje. Se não der tempo de terminar, tá? Termine amanhã ou depois de amanhã e me envie, tá? Mas se vocês têm que começar hoje, na aula de hoje, vocês têm que aproveitar este momento, neste horário das nossas aulas, para começar. Lembrando que logo mais, acredito que agora já em maio, vocês já estarão apresentando os projetos de pesquisa de vocês, tá? Pelo Google Meet, né? Nós entraremos ao vivo, todo mundo, e vocês apresentarão o projeto de pesquisa de vocês em grupo, tá? Então, quem está atrasado, vamos agilizar, vamos adiantar com as leituras, vamos terminar aí o projeto, tá? Nós já estamos nas fases finais do projeto, nos retoques, né? E qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de vocês, tá?